meus amados. Então, a gente vai começar fazendo uma oração nesse momento, enquanto o pessoal vai entrando aí, para a gente já, sem perder muito tempo, dar início aqui à nossa aula de Escola Bíblica Dominical, certo? Então, me acompanhe nessa oração, por favor. Peça a graça de Deus para que esteja conosco nesse momento e nos ajudando a entender sua palavra, nos dando força e entendimento para entender um pouco desse assunto sobre casamento, suas implicações aqui na cultura, tá certo? Então, vamos lá, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, eu sou grato ao Senhor pela tua boa mão, que sempre cuida de nós, sempre está nos sustentando. Que o Senhor esteja, mais uma vez, exercendo a tua misericórdia sobre nós, nos dando entendimento da tua palavra, nos fazendo, ó Pai, agir de acordo com o Evangelho na nossa cultura, embora isso muitas vezes signifique confronto, signifique oposição ao que a cultura diz, mas que o Senhor nos dê força, entendimento, para saber que obedecer ao Senhor é muito melhor do que obedecer aos homens, do que buscar reconhecimento nessa vida. Por favor, Deus, nos faz entender a profundidade do significado de casamento e, a partir disso, nos dá uma nova visão, uma nova perspectiva para encarar a beleza do casamento. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Então é isso aí, meus amados. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para nós começarmos aqui nossa aula. Bom, nós vamos tratar aí sobre esse assunto, o Evangelho e o casamento, para quem está chegando hoje aí e não está entendendo direito o que é que a gente está vendo. Nós estamos seguindo uma série baseada nesse livrinho aqui, ó, certo? Contra a Cultura, do pastor David Platt. E nós já vimos algumas aulas relacionadas a alguns temas bem atuais sobre cultura e como o Evangelho se posiciona, como o Evangelho dá resposta a certos problemas da nossa cultura, certo? Então a gente já viu um pouco aqui sobre aborto na aula passada, a gente já viu um pouco sobre pobreza, já vimos também sobre a questão das etnias, né, racismo, coisas desse tipo. E hoje nós estamos aqui na nossa quarta aula, nós vamos abordar um pouco sobre casamento, né, vendo algumas implicações do Evangelho, como o Evangelho dá resposta aos problemas que nós encaramos do casamento, né, casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós vamos abordar alguma coisa desse tipo, né. Yarla chegando junto aí também, bom dia, Yarla, Deus abençoe. Então, nós vamos dar início aqui, certo? O Evangelho e o casamento, um mistério profundo. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu quero abordar aqui com vocês nesse tema de hoje é a ideia da definição dos termos. Isso é muito e muito importante, porque quando a gente define bem os termos, né, à medida que a gente define os termos e dependendo dessa nossa definição, isso vai afetar completamente as decisões que a gente toma em relação a determinado assunto. A gente já viu isso nas aulas passadas, né? Por exemplo, na aula sobre aborto, né, a aula passada, a gente viu que a ideia de definir o que é um ser humano, se existe realmente um ser humano no ventre da mãe, isso faz total diferença nos nossos argumentos a favor e contra o aborto. A gente viu também a ideia de definição de raça, né? Se existe mesmo raças ou a gente precisa definir como etnias. A gente viu que isso diferencia, né? Dependendo de como a gente defina, as decisões que a gente vai tomar, né? Se, por exemplo, Hitler, né? A gente viu nessa aula sobre etnia, se ele considera um ser humano, um tipo de ser humano, né? Ali inferior a ele, a etnia dele, isso vai fazer com que ele tome decisões nesse sentido de inferiorizar aquela etnia e massacrar aquela etnia, e com base nisso, todo o seu argumento ali do Holocausto estava, né, fundamentado. Então, a ideia de nós definirmos bem os termos é muito importante, né? Seja em áreas que não são tão importantes e sérias assim, como, por exemplo, a gente sabe que um termo, ele pode ser aplicada em vários contextos com significados diferentes, né? Se você for lá para os Estados Unidos, por exemplo, e falar em futebol lá, eles não vão estar imaginando na cabeça deles o que a gente imagina aqui que seja futebol, né? Com aquelas duas traves, com redes, com aquela bolazinha redonda naquele campo lá, 11 contra 11.
eles não vai passar isso na cabeça deles. O futebol lá para eles é outra coisa, com uma trave bem alta, uma bola ali oval, nada a ver com o nosso futebol. Para assuntos mais sérios, as definições também são muito importantes, né? A gente definir os termos também são muito importantes. E é por isso que a gente vai começar aqui abordando o tema sobre casamento, definindo, né, entendendo um pouco aqui a importância de definir o que seja casamento, né? Então, a pergunta que se vem é essa: como então se define casamento? Essa pergunta ela está no centro aqui da revolução moral do nosso tempo. Porque a cultura, ela vem tentar, na realidade, não é nem definir casamento, é redefinir o casamento. Porque casamento já está definido há milênios aí. Já está definido nas gerações passadas, desde muito e muito tempo, que remonta, inclusive, ao momento da criação, que a gente vai ver aqui, certo? Então, durante milênios, as civilizações definiram o casamento como a união exclusiva entre um homem e uma mulher, uma união exclusiva e uma união permanente. Só que as culturas, elas vão mudando, as culturas, elas vão se adequando, e as culturas, elas vão trazendo a definição que ela quer para as coisas. E o casamento também está incluso aí. À medida que o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando, vão se conformando com determinadas épocas, com determinados costumes, as definições de coisas que muitas vezes são até milenares, como o casamento, vão se afrouxando e vão se remodelando. E hoje, a cultura vai tentar redefinir o significado de casamento. E esse significado, que há muitos e muitos anos já vem sido bem, né, constante, bem conservado, a ideia da união exclusiva e permanente entre homem e mulher vai sendo remodelado. E aí é que está o perigo, né? Vamos entender um pouco aqui do contexto do Brasil. Como é que essa ideia de redefinição do que é casamento tem sido implementada, né? No Brasil, em 2011, né, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo como uma entidade familiar. Então, beleza, antes a entidade familiar era o núcleo ali formado por um homem, por uma mulher, no casamento, que poderia gerar filhos ou não, mas aí, em 2011, o STF meio que redefiniu isso, incluindo aí, reconhecendo aí, que quando pessoas do mesmo sexo também estavam unidas ali em um relacionamento, aquilo também era uma entidade familiar, por analogia à união estável, certo? Depois disso, baseada numa lei que já existia lá em 1996, uma lei que dizia lá que a união estável podia ser transformada em um casamento a qualquer momento, se as partes ali daquela união assim desejassem, né? Então, a qualquer momento, uma união estável, né? Um homem que vivesse com uma mulher ali por muito tempo, quisesse transformar aquela união em um casamento, poderia. Como em 2011 o STF considerou que a união entre pessoas do mesmo sexo era equivalente a essa união estável que já existia, e pelo fato dessa lei de 1996 dizer essa ideia de transformar a união estável em casamento, foi aí que então essa união estável entre pessoas do mesmo sexo passou a ser transformada em casamento também no Brasil. Foi aí então que surgiram os primeiros casamentos entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. E aí, para fechar todo o assunto, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma nova resolução de autoria do ministro Joaquim Barbosa, que obriga, né, na realidade, os cartórios de todo o país a celebrar o casamento civil e a converter a união estável entre dois homens ou entre duas mulheres em um casamento. Então, a partir desse momento, no Brasil, passou a se redefinir o que realmente era casamento, e aí passou a ser, deixou de ser exclusivo entre um homem e uma mulher, e agora é permitido no nosso país chamar de casamento, considerar casamento a união entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, essa decisão do STF, uma decisão de grande efeito, redefiniu aí um aspecto do casamento que jamais tinha sido questionado em nossa sociedade durante a maior parte da sua existência, né? Jamais fora questionado em sociedade nenhuma. E o STF, além de ter redefinido tudo isso, ainda considerou, né, ainda fez com que a cultura ao nosso redor considerasse aqueles que defendem o casamento tradicional como certos inimigos da raça humana. Porque hoje, se você defende o casamento do jeito que ele
já é há milênios, né, o casamento tradicional, exclusivo entre homem e uma mulher, você é considerado um inimigo, uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa cheia de preconceito, por conta dessa redefinição que o STF trouxe, né? O Estado redefinindo o que é casamento. Mas será que o Estado tem esse poder, tem essa legitimidade, né? Eu não vou entrar aqui nesse aspecto, né? Esse aspecto legal. Se você quiser ver argumentos contrários, né? Argumentos legais, jurídicos contrários a essa ideia de redefinir o casamento, você pode aí encontrar no YouTube vários vídeos aí do Dr. Glauco Magalhães, Glauco Barreira, né? Você pode encontrar aí vídeos até mesmo do pastor Iago Martins tratando sobre esse assunto, né? A ideia de que o Estado não pode redefinir o que significa casamento, porque casamento existe antes de existir Estado. A gente vai ver isso já já aqui, de que o casamento ele foi instituído na criação. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou o casamento. Então, o casamento vem muito antes da instituição Estado, é a primeira instituição que Deus criou. Então, o Estado não tem prerrogativa nenhuma de olhar para uma instituição que já era antes dele e tentar redefinir o que significa aquilo. O Estado ele simplesmente precisa reconhecer o que significa casamento, né? Porque o casamento vem antes dele. E se a gente abre essa prerrogativa de redefinir o que significa casamento, quebrando essa barreira do gênero, né? Redefinindo esse aspecto de que homem e mulher não são simplesmente casamento exclusivo ali, né? Você pode ter um casamento entre um homem e uma mulher e uma mulher. Quando a gente quebra essa barreira do gênero, abre prerrogativas da gente quebrar outras barreiras, como a barreira da espécie. E aí tem gente aí pelo mundo afora, já existe isso, certo? Querendo, exigindo poder casar-se com o seu cachorro, né? Um exemplo aí, na Europa já existe isso. Quando você quebra a barreira do gênero, por que não quebrar a barreira da espécie também? E aí haver casamento entre pessoas, né, seres humanos e animais. Isso já tem pessoas querendo isso, né? E quando você quebra a barreira do gênero, você abre prerrogativa para quebrar a barreira da espécie, você abre a prerrogativa, por exemplo, de quebrar a barreira do número. E por que não existir um casamento entre 3 pessoas, entre 4 pessoas, entre 5 pessoas? Quando você, à medida que você vai quebrando esses aspectos do casamento e redefinindo o que significa casamento, você vai abrindo prerrogativas diversas. Então, se você procurar aí no YouTube, você vai ver vídeos bons aí do Dr. Glauco Barreira, do pastor Iago Martins, falando a respeito disso por argumentos um pouco mais jurídicos e técnicos, né? Eu não vou abordar o assunto dessa maneira. Eu vou querer abordar o assunto na perspectiva do Evangelho, mostrando a profundidade que o Evangelho traz do significado do casamento, e a partir de então a gente perceber a seriedade, o absurdo que é a gente redefinir o que significa casamento. Porque Deus deu o seu significado, e o significado é muito profundo, e o significado tem a ver com o Evangelho, e esse significado tem implicações para a nossa vida. E é por conta disso, baseado nisso, que a gente vai ver o que é o absurdo de a gente redefinir o que significa casamento. Mas, se a gente for refletir bem, essa decisão do STF, né, de redefinir o casamento, ela já está muito de acordo com o que a nossa cultura há muito tempo vem pensando e vem agindo. Foi só basicamente uma afirmação ali, um reconhecimento mesmo do que a cultura já pensa. E a nossa cultura vem aos poucos, né, ao longo dos anos aí, esfacelando o que significa casamento, né? O matrimônio, ao longo dos anos aí na nossa cultura, vem declinando. E a gente pode ver alguns números aqui para entender melhor isso, né? Algumas estatísticas aqui que estudos do IBGE nos trazem, vai dizer o seguinte: em 2017 para 2018, o número de casamentos no Brasil caiu 1,6%, certo? E esse número aí, com certeza, não está levando em consideração os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, que fizeram foi aumentar. Nesse mesmo período, o casamento entre pessoas do mesmo sexo aumentou, certo? Outro dado é que, nesse mesmo período, né, a pesquisa apontou que o número de divórcios cresceu no Brasil 3,2% nesse mesmo período. A ideia é que em 2008 a pesquisa vai dizer que os casamentos duravam em média também 17 anos e em 2018 passaram a durar em média 14 anos, certo? Então o número de divórcios aumentou e o tempo médio em que as pessoas permaneciam casadas também foi diminuir, né?
Então, a união matrimonial no Brasil está claramente em declínio. Isso não é resultado primordial ali da decisão do STF. O STF meio que confirmou o que a nossa cultura já vivia. E eu tenho certeza que no seu bairro, onde você mora aí, na sua vizinhança, se você parar para pensar, o número de famílias onde há um homem e uma mulher casados é bem menor do que nos últimos anos. Em Sobral, isso tem sido muito comum. Isso tem sido muito comum, né? A Milka já contou para a gente, né, que em determinado momento, ela dando aula ali na sua escola, ela percebeu que o número de crianças que tinham um pai e uma mãe em casa era muito pouco, né? Numa sala ali, sei lá, com 20, 30 alunos, era muito pouca a porcentagem de alunos que poderia dizer, olha, não, eu tenho um pai e eu tenho uma mãe em casa. Para você ver como hoje realmente isso tem sido mais difícil, de você encontrar uma família realmente com o pai, com a mãe, ali bem direitinho, bem estruturada. Em Sobral isso tem sido muito comum, né? Famílias com pais solteiros, famílias totalmente ali desestruturadas, sem o pai, sem a mãe, no direitinho ali no lar, né? No ambiente familiar. Isso tem sido muito comum. E diante de tudo isso, a gente pode até levantar a seguinte pergunta: será então que o casamento é tão importante assim? Né? Ele tem se desfacelado, as pessoas não têm mais acreditado muito no casamento, têm se divorciado mais, a gente não vê mais tantas famílias assim com o pai e a mãe presente. Será então que o casamento realmente é tão importante assim para a gente lutar contra essa redefinição? Será que existe algum problema em a gente redefinir casamento? Afinal de contas, o mundo vai mudando, as coisas vão mudando, a cultura vai mudando, o mundo vai se modernizando. Por que a gente não pode modernizar junto coisas que já são milenares aí, né? Por que a gente não pode redefinir isso? Será que é mesmo errado 2 homens ou 2 mulheres se casarem? Será que não é errado a gente ter essa postura, né, de confrontar essa ideia? Será que isso não é ódio, negar a 2 pessoas, 2 homens ou 2 mulheres, o direito de amar um ao outro dessa forma, né? Veja que o que é que um líder cristão que é a favor dessa redefinição do casamento diz. Olha o perigo do que ele diz aqui. Olha esse trecho que ele fala aqui. Deus está nos impelindo na direção de uma conscientização maior de que precisamos de mais amor. Olha a ideia dele. Precisamos de mais pessoas que estejam comprometidas umas com as outras. Não é bom que estejamos sós. Portanto, este é um momento importante em que, creio eu, muitos de nós estão se dando conta de que o jeito antigo de ver as coisas não funciona. Né? Foi esse líder chamado Rob Bell, lá nos Estados Unidos. O que é que esse cara está falando aqui? O que é que ele está argumentando? Ele está argumentando que os tempos mudaram e a gente precisa também mudar as nossas posições em relação ao casamento e deixar que as pessoas se amem. Ou seja, ele está dizendo ali que não tem problema na gente redefinir casamento, a gente precisa parar de ver as coisas do jeito antigo para ver as coisas do jeito novo e deixar que realmente as pessoas se amem, haja casamento entre pessoas do mesmo sexo. Para ele isso não é problema nenhum, a cultura está se conformando a isso, então redefinir casamento para ele não é problema nenhum. Agora, será que realmente o casamento é meramente uma tradição aberta a mudanças com o passar do tempo? Será que realmente a questão aqui, a discussão, é simplesmente a gente passar do jeito antigo de ver as coisas para um jeito novo de ver as coisas? Será que esse é o ponto, né? Ou será que o casamento é uma instituição ordenada de modo a permanecer inalterável ao longo do tempo? Vamos ver um pouquinho aqui sobre essa discussão, né? E mais importante do que essas perguntas é a gente entender o que a gente vai ver a partir de agora, que é como o evangelho se aplica ao casamento. A ideia de o que Deus diz sobre casamento. Será que Deus tem algo a dizer sobre casamento? Será que a morte de Cristo, será que a ressurreição de Cristo tem alguma coisa a ver com o casamento? O que significa para os discípulos de Jesus, então, viver em uma cultura que com frequência define o casamento de forma diferente da Bíblia? A gente vai ver isso aqui. Como deve ser a nossa postura, certo? Diante dessa cultura. Então, vamos lá. Para a gente entender isso, a gente precisa compreender a sexualidade em primeiro lugar. A nossa compreensão de casamento, ela está totalmente interligada e ela depende completamente da nossa compreensão acerca da sexualidade, certo?
O que é que a nossa cultura diz sobre sexualidade? Vamos ver aqui o contraponto, né? O que é que a nossa cultura vai dizer? A nossa cultura vai dizer o seguinte: existem diferenças sexuais, mas essas diferenças sexuais entre um homem e uma mulher são meramente construções sociais. A nossa cultura vai dizer que existem essas diferenças, mas que são meramente construções sociais, certo? A nossa cultura vai dizer, por exemplo, que existem distinções físicas. É muito claro que fisicamente o homem é diferente de uma mulher. Mas até mesmo essas distinções físicas, elas podem ser mudadas, se assim você preferir mudar. Então, isso não é problema nenhum. Sendo assim, a nossa cultura vai dizer que homens e mulheres não são tão diferentes assim. Na realidade, são iguais, com essas diferenças simplesmente sendo construções da própria sociedade, sendo coisas que a gente pode mudar, fazendo uma cirurgia, se a gente preferir. Então, na realidade, homens e mulheres são idênticos. A consequência disso é, se a gente é tudo igual, por que não casamento entre pessoas que têm o mesmo sexo? Faz total sentido a gente apoiar essa ideia, já que os seres humanos são iguais, já que homem e mulher são iguais, não tem diferença aí. E essas diferenças são minimizadas, até mesmo com uma cirurgia, se a gente quiser fazer. Então, a ideia da nossa cultura é essa. A ideia da nossa cultura é que as diferenças são simplesmente construções sociais e até mesmo aquilo que a gente vê muito claro que é distinto, a gente pode mudar se a gente quiser. Então, faz total sentido a gente apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É isso que a nossa cultura vai dizer. Certo? Mas então, o que é que Deus vai dizer? O que é que Deus diz a respeito disso? Vamos ver o que é que Deus diz. Deus vai dizer o seguinte: e Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse é um texto aqui de Gênesis 1, 27, mostrando que na criação, Deus fez o seguinte: ele criou homem e criou mulher e os criou à sua imagem. Isso é importantíssimo, né? A gente vem ao longo das últimas aulas falando um pouco dessa ideia de que na criação Deus criou os homens e as mulheres à sua imagem e semelhança. E a gente tem visto como esse conceito é importante para tudo. Como a gente entender e partir desse pressuposto, né, partir dessa base de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é importante para todos os assuntos que a gente tem abordado aqui. Né? Porque o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? A gente viu algumas coisas aqui, né? Significa a gente ter capacidades morais, significa a gente ter capacidades intelectuais, significa a gente ter capacidades relacionais. E tudo isso tem a ver com a dignidade que Deus dá a homens e mulheres. Essa dignidade que está em nós, esse valor que está em nós porque Deus nos criou à sua imagem, Deus nos criou de um jeito especial. E as implicações disso, como eu falei, é para tudo. Quando a gente viu lá a aula sobre pobreza, a gente viu que a base do cristianismo, né, que nos demonstra a importância de nós acudirmos o pobre, de nós olharmos para o necessitado, é a ideia de que o pobre também é uma criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus, assim como nós. E ele tem valor nele mesmo porque Deus o criou à sua imagem e semelhança. Essa é a ideia, certo? A gente vê também, por exemplo, a ideia de que se o homem, se a mulher, se o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, por que abortá-lo, por que matá-lo no ventre da sua mãe? Isso não faz sentido nenhum. E quando a gente viu sobre a aula da etnia, também a gente viu que porque os homens e as mulheres são criados à imagem e semelhança de Deus, não faz sentido a gente considerar uma etnia superior à outra. Todos têm igual dignidade, todos têm igual valor. Então, isso também vai ser importante para a gente entender a ideia do casamento aqui. A gente entender que o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, têm a mesma dignidade, o mesmo valor, faz com que no casamento não haja uma relação de superioridade, uma relação de dominação, uma relação de autoridade cruel. Não existe isso dentro do casamento projetado por Deus. Não faz sentido a gente entender uma guerra de sexos. Não faz sentido a gente conceber ali o homem ou a mulher superior um ao outro, porque todos foram criados ali à imagem e semelhança de Deus, com dignidade, com propósito, certo? Todos foram criados, agora deu certo. Então, essa ideia de ser criado à imagem e semelhança de Deus
ela precisa ser a base. Ela precisa ser a base, certo? Ela precisa ser a base. Ela precisa ser o nosso ponto de partida. Quando a gente parte desse ponto, a gente entende um pouco mais sobre sexualidade e entende também sobre casamento. Quais são as consequências dessa ideia de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus? As consequências são essas aqui que eu já comecei a comentar. A ideia de que não há superioridade, não vai haver jamais uma superioridade entre um dos sexos em relação ao outro. Não existe isso. A ideia também de sermos criados à imagem e semelhança de Deus vai dizer que nós não somos idênticos, né? Embora tenhamos a mesma dignidade, embora homem e mulher tenham dignidade igual, valor igual, existem diferenças entre um homem e uma mulher. Isso não elimina as diferenças. A ideia de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus não elimina as nossas diferenças, certo? Uma outra consequência é a ordem para multiplicar. Deus só dá essa ordem para multiplicar, essa ordem para reproduzir, né, para multiplicar a raça humana aí no mundo, porque o homem e a mulher foram criados de maneiras diferentes. Foram criados de maneiras diferentes no sentido de haver certas distinções que fazem com que eles possam ter essa multiplicação, possam se reproduzir. Então, o desígnio de Deus de reprodução e de multiplicação também está ligado, atrelado a como Deus criou o homem e mulher. E a ideia também da complementariedade, a ideia de que homem e mulher se complementam, a ideia de que homem e mulher, em várias de seus aspectos, vão ali se complementar para poder fazer coisas que eles não fariam sozinhos. Então, tudo isso vem de como Deus cria o homem e mulher. Cria com igual valor, com igual dignidade, por serem a sua imagem e semelhança, mas não eliminando as distinções, não eliminando as diferenças. E isso é muito importante, certo? Em Gênesis 2, nós vemos o seguinte. Gênesis 2:7, a gente vê que Deus falou o seguinte, olha, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, né? Aqui a palavra de Deus está detalhando um pouco como foi essa criação do homem. Ele criou primeiro o homem, a partir do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e então Deus lhe dá uma tarefa depois disso. A tarefa que Deus dá é a seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então o Senhor criou o homem, depois o colocou no jardim e deu uma tarefa para cultivar e guardar o jardim. E aí Deus faz uma declaração que até aquele momento da criação é inédita. Ele avalia aquela situação e ele dá uma declaração que ele não tinha dado ainda. Porque em cada momento, em cada dia ali da criação, ele vai fazendo as coisas, ele vai fazendo o sol, ele vai fazendo a lua, ele vai fazendo as estrelas, ele vai fazendo o céu, ele vai fazendo o mar, ele vai fazendo tudo. E cada vez que ele olha para a sua criação, ele já dá uma avaliação para aquilo e ele declara: eis que ficou bom, eis que ficou bom, eis que ficou bom. Só que depois que ele cria o homem, e ele coloca o homem no jardim, e ele dá essa tarefa ao homem de guardar e cultivar o jardim, Deus ele dá uma declaração, ele faz uma avaliação inédita e ele diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou, lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É a primeira vez, ali no momento da criação, em que Deus olha para alguma coisa e ele faz uma avaliação e ele diz que não é bom. Que não é bom. Em todos os outros momentos, ele fez e ele diz, ficou bom. E agora, ele vê o homem sozinho e ele diz, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Olha aí. Primeira vez que Deus faz essa avaliação é para demonstrar que o homem não foi feito para ficar sozinho. O homem não foi feito para ficar sozinho. Né? Mas Deus, ele queria que o homem percebesse isso, né? Deus já tinha notado. É óbvio, ele é Deus, ele é Senhor. Ele já tinha criado o homem com o propósito de que ele não vivesse sozinho. Mas ele queria que o homem percebesse essa necessidade. Ele queria que o homem entendesse essa necessidade. E o que foi que ele fez? Deus, ele chama ali os animais, ele dá outra tarefa ao homem, ele chama os animais para perto do homem e ele diz ao homem para dar nome àqueles animais. Olha como Deus é inteligente, né? E então, lá em Gênesis vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 2, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Gênesis 2:20. A ideia é que
Quando Deus dá essa tarefa ao homem, ele vai percebendo, à medida que ele vai dando nome aos animais, poxa, o cavalo ali tem o seu complemento, tem a sua fêmea. Cada animal tem alguém, tem algum outro animal que o complementa. Cada um tem o seu par. E eu imagino, depois que o homem tenha terminado essa tarefa, como ele deve ter ficado reflexivo e pensando, só eu que não tenho um par? Só eu que não tenho alguém que possa me complementar? Imagina aí como ficou a mente do homem, né? Imagina como ele deve ter refletido, como ele talvez tenha ficado até cabisbaixo, um pouco triste. Não há nada na natureza que se complemente, que possa ser o meu par. Então Deus faz exatamente essa, Deus dá exatamente essa tarefa para o homem para que ele entendesse isso, para que ele percebesse essa necessidade. Deus é muito inteligente e ele faz isso. E então o que foi que Deus fez? Deus agiu e ele colocou o homem em profundo sono. Aí em Gênesis 2:21 vai dizer: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Deus agiu ali. O homem já tinha percebido a necessidade, Deus agiu. E o que foi que ele fez? Criou a mulher a partir da costela do homem. Deus poderia ter criado a mulher a partir do pó da terra também? Poderia, com certeza. Mas ele quis ali, sei lá, talvez demonstrar ao homem que aquela que viria a ser a sua auxiliadora, o seu complemento, seria exatamente carne da sua carne, ossos dos seus ossos, né? Seria exatamente da sua mesma natureza, teria exatamente o seu mesmo valor, criado exatamente a imagem e semelhança de Deus, assim como o homem já tinha sido criado, né? Então, quando o homem acorda, no mínimo ele fica surpreso, e as suas palavras, né, as suas palavras imediatamente depois disso são pura poesia. E ele diz o seguinte, né, aqui é Gênesis 2:22 mostrando o que Deus tinha feito, né, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. E aí o que foi que o homem disse logo depois? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Quando o homem viu a mulher, certamente ele pensou, essa sim, agora eu tenho um complemento, agora eu tenho alguém que realmente é o meu par perfeito. Porque Deus a tirou de mim mesmo. Deus fez carne da minha carne, osso dos meus ossos. Né? A ideia de que realmente ela teria a mesma natureza do homem, a ideia de que ela tem o mesmo valor, a mesma dignidade, porque ela foi tirada do próprio homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus, ele fez tudo isso, né? Ele monta esse palco para que o homem perceba essa necessidade e ele mesmo ali traz aquele complemento para o homem, ele traz a mulher como uma criatura também de modo especial que foi criada à imagem e semelhança de Deus para mostrar ao homem que ele precisava de alguém para fazer ali junto com ele coisas que ele não teria como fazer sozinho. Isso é precisamente o que Deus dá ao homem ao criar a mulher. E aí, então, aqui o palco está totalmente pronto para o casamento. Deus está criando, nesse momento aqui, o casamento. Deus está instituindo aqui o casamento. E nos versos seguintes, a gente vai ler o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deus está criando o casamento aqui. Está criando a união entre o homem e a mulher. Está vendo como o casamento vem muito antes do que é o Estado, vem muito antes do que qualquer coisa na civilização. O casamento é o primeiro ali que Deus cria. Então, se Deus é quem está criando o casamento, a gente deve considerar muito o que Deus tem a dizer sobre o casamento. Afinal de contas, ele é o autor. Se a gente, sei lá, compra um jogo para brincar ali, para jogar, a gente precisa entender o que? As regras do jogo. E a gente vai entender as regras do jogo a partir do manual do jogo, né? A partir de entender o que o autor daquele jogo estava pensando para aquele jogo. Cada regra, cada exceção ali. Da mesma forma, o casamento, se a gente quer entender um pouco mais do casamento, a gente precisa ir para o autor. A gente precisa entender o que o autor tem a dizer sobre o casamento, quais as regras do casamento, quais as regras desse jogo. E o autor nos deixou um manual excelente, que é a palavra dele, que é a própria Bíblia, que vai nos mostrar um pouco mais do significado do casamento, como a gente deve agir dentro do matrimônio. Então, dentro do matrimônio, a gente vê aqui pela obra da criação que ele é marcado pela unidade e pela diversidade.
pela igualdade e pela variedade ao mesmo tempo. Lembram que Deus, ele adora fazer as coisas assim, né? Porque ele mesmo tem unidade e ele mesmo tem diversidade. O nosso Deus trinitário, o nosso Deus triuno, ao mesmo tempo que é um em essência, um em substância, um único Deus, um único ser divino, ao mesmo tempo dentro da divindade, dentro do ser divino, existem três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Unidade na diversidade. É por isso que na assinatura de Deus na criação existe isso. Unidade e diversidade. A gente viu isso na questão das etnias. Unidade, todos vêm de um mesmo casal, todos remontam para a mesma raiz, mas ao mesmo tempo diversidade de culturas, diversidade de línguas, diversidade de cores, diversidade de costumes. A ideia de unidade e diversidade está espalhada por toda a natureza, porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é uno e o nosso Deus é trino. O nosso Deus, existe unidade nele e ao mesmo tempo existe diversidade nele. Deus faz as coisas dessa forma. E o casamento é uma imagem desse nosso Deus. Né? É um reflexo dessa unidade e dessa diversidade que existe em nosso Deus. Unidade porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com o mesmo valor, com a mesma dignidade. E diversidade porque é homem e é mulher. São diferentes. Né? Essa criação não elimina as diferenças, são complementares. Olha como Deus é maravilhoso e ele pinta as coisas de um modo belo na natureza. O casamento não é diferente. Existe unidade, existe diversidade. E eu digo para vocês que nada disso que Deus fez é aleatório. Nada. Colocar um homem, colocar uma mulher, criar os dois, ambos à sua imagem e semelhança, unir os dois ali em uma complementaridade muito bela, nada disso foi aleatório, nada disso foi por acaso. Desde o princípio dos tempos, Deus, ao fazer isso, ao criar o casamento, ele já tinha muito bem planejado e muito bem ali colocado a sua estratégia, o seu objetivo, o seu propósito com aquilo. Tal propósito, ele, ao longo das eras, ao longo dos anos, ele foi um pouco meio que mascarado, né? Ele tinha um mistério por trás disso, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, esse mistério foi plenamente revelado. Essa ideia de Deus dar um propósito para o casamento foi muito bem revelada depois da morte, da ressurreição de Cristo e da instituição da igreja. Certo? Nada disso é aleatório. Na realidade, Deus criou o casamento não para ser um fim em si mesmo. O casamento ele foi instituído por Deus para dar ao mundo um exemplo do Evangelho. Isaac, um exemplo do Evangelho? Como assim? Exatamente isso. Deus criou o casamento para ser uma parábola viva da relação entre Cristo e a igreja. Deus criou o casamento com um propósito desde o início, mas só que agora é muito mais claro para nós de que o casamento é um quadro que pinta o amor de Deus pelas pessoas. É um exemplo vivo. É um exemplo vivo. Nesse sentido, o casamento não é um fim em si mesmo. Mas o casamento é simplesmente um meio para um propósito maior. O propósito de mostrar às pessoas como Deus ama pecadores, como Deus se entregou por esses pecadores, como Deus se entregou e deu a sua vida por amor a essas pessoas para trazê-los a uma relação com Ele. O casamento demonstra isso. O casamento tem esse objetivo, o casamento tem esse propósito. Embora a alegria pessoal, embora a satisfação, o prazer sexual façam parte desse plano de Deus para o casamento, o propósito maior de Deus não para por aí. O propósito de Deus com o casamento envolve muito mais, envolve algo mais profundo. O propósito de Deus com o casamento envolve apontar para a realidade maior, uma realidade que demonstra o amor de Deus entre as pessoas. A união entre a minha esposa e eu, por exemplo, em primeiro lugar, não diz respeito a nós mesmos, mas diz respeito a Deus. Vixe, Isaac, como assim? Vocês não são a parte principal do casamento? Nós somos essenciais para o casamento, mas ao mesmo tempo somos secundários. Ao mesmo tempo somos secundários. Vixe, como assim, Isaac? Porque Deus é a pessoa mais importante em um casamento. Ele criou o casamento justamente com esse propósito. É claro, né, que a união entre um homem e uma mulher, a união no casamento, ela tem muitos benefícios para o casal. Tem muitos benefícios, né?
permite com que eles dois ali façam o bem um para o outro, façam o outro feliz, vivam de uma maneira alegre, façam até mesmo um bem para a sociedade, porque o casamento é um ambiente ali adequado, um ambiente maravilhoso para a criação de filhos, para colocar filhos no mundo, filhos que podem ser bênção para o mundo. Mas não para por aí. Em primeiro lugar, o casamento deve demonstrar a glória de Deus e o seu amor ao enviar o seu filho para se sacrificar em favor da salvação de sua igreja. O casamento ele foi estabelecido no mundo, no seu lar e no meu, como um lembrete, uma espécie de uma parábola viva do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, os meses de preparação antes do casamento, quem já casou sabe como é. O grande dia, né, a expectativa, a ansiedade, aquela festa memorável, a lua de mel inesquecível, todas essas coisas são importantes. Mas há algo ainda mais magnífico do que isso. Há algo ainda mais maravilhoso do que o álbum de fotografias do casamento que vai vir depois. Quando um homem ou uma mulher se unem, eles estão iniciando ali um novo e vitalício exemplo do relacionamento entre Cristo e sua igreja. E isso é muito profundo. E isso é maravilhoso. E esse propósito que Deus tem para o casamento pode mudar completamente a nossa perspectiva, como a gente encara casamento nos dias de hoje. Mas, Isaac, beleza, você está dizendo aí que o casamento tem esse propósito, ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio que Deus criou com o objetivo de demonstrar a sua glória, o seu amor pelas pessoas. Mas como é que a gente pode fazer isso de forma prática? Como a gente enxerga na vida de um casal, na vida de um homem ou uma mulher que estão unidos em casamento, esse evangelho? Como é que a gente pode enxergar isso? Como é que o casamento pode ser uma vitrine onde as pessoas passam e elas olham e conseguem ver, olha, Deus ama pecadores. Olha, Deus ama e entregou Jesus Cristo para morrer, para se sacrificar por pecadores. Como é que o casamento, de forma prática, pode demonstrar isso? Pode cumprir o seu propósito de forma prática? Aí é que está. Né? Está aqui a pergunta. De forma prática, como o casamento pode cumprir esse propósito? Né? Vamos lá. Lá em Efésios vai dizer o seguinte: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Em outras palavras, o casamento ele é uma vitrine do evangelho, ele é um quadro do amor de Deus pelo seu povo, quando os maridos refletem o amor de Cristo pela igreja, no modo pelo qual eles se relacionam com sua esposa, e quando as esposas refletem o amor da igreja por Cristo, no modo pelo qual elas se relacionam com seus maridos. Isaac, fala aí, traduz isso aí, né? Fala isso aí de forma mais simples. Nas atitudes diárias do marido para com a mulher e nas atitudes diárias da mulher para com o marido, se esse relacionamento deles, se cada atitude dessa que eles tiverem, tiver Cristo como ponto de referência, dessa forma, o casamento vai ser uma vitrine para o evangelho. O casamento vai ser um holofote apontando de modo bem específico para o evangelho, para o amor de Deus, para que as pessoas enxerguem esse amor de Deus. Então, no relacionamento conjugal, Cristo deve ser esse ponto de referência. Então, o amor do marido pela esposa vai ter como base o amor de Cristo pela igreja. O amor da esposa pelo marido vai ter como base o amor da igreja por Cristo. Então, Cristo tem que estar nesse centro. Cristo tem que ser essa referência. E Paulo, né, que escreveu essa carta aos Efésios, ele é craque em dar esse tipo de exortação, onde Cristo é o centro, onde Cristo é a referência. Cada vez que Paulo vai trazer um ensinamento para a igreja, para o povo de Deus, ele sempre coloca Cristo como referência. Parece que ele nunca quer fugir da ideia de que Cristo é quem nos dá força para cumprirmos os mandamentos, Cristo é quem nos dá motivação para cumprirmos os mandamentos, e ele é o propósito final para obedecermos a Deus. Paulo traz a ideia de que Cristo, ele tem que ser esse ponto de referência em todas as nossas ações, inclusive no casamento. Ele vai falar isso em diversas outras áreas. Cristo é o nosso ponto de referência para uma vida de santidade. Cristo é o nosso ponto de referência para sermos uma igreja unida. Em vários pontos, Paulo vai trazer Cristo como referência. E no casamento também não é diferente.
Só que isso é muito contracultural, é muito mesmo. Hoje em dia é ser politicamente incorreto. Olha o que esse versículo está dizendo aqui, esses versículos que a gente acabou de ler. O marido, cabeça da esposa, que história é essa, cara? A esposa submissa ao marido é sério. Em pleno século XXI, você está falando sobre submissão no casamento, você está falando sobre liderança no casamento. Que história é essa? Talvez ouvindo assim, realmente pareça algo ruim. Realmente pareça algo ruim, porque a nossa cultura já está imersa em coisas ruins desse tipo. E a gente vai ver isso aqui mais para frente. Mas se a gente parar um pouco, parar um momento, e a gente refletir sobre a imagem do casamento da perspectiva do evangelho, a nossa reação vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. A nossa reação vai ser completamente especial nisso aqui. Vamos por partes, vamos entender isso aqui por parte, certo? Vamos entender primeiro o que significa Cristo ser o cabeça da igreja, né? Ah, Isaac, essa ideia de o marido ser o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja, isso é muito machista, isso é muito opressor. Essa ideia em pleno século XXI não existe isso não, cara. Isso causa opressão feminina. Vamos entender aos poucos o que significa isso aqui, certo? Nesse mesmo texto, Paulo diz o seguinte: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então vamos entender aqui. O que é ser o cabeça da igreja? No Evangelho, Cristo ser o cabeça da igreja é ele dar tudo o que possui pelo bem da igreja. É isso que significa. É Cristo assumindo a responsabilidade pela beleza de sua noiva. É Cristo estando pronto para pôr de lado os seus direitos. É Cristo estando disposto a abrir mão de sua própria vida e entregá-la para o esplendor da sua noiva, para o bem da sua noiva, para a salvação da sua noiva. É isso, então, que significa ser o cabeça da igreja aqui no Evangelho. Cristo sendo o cabeça da igreja. Não é ele oprimindo a igreja. Não é ele maltratando a igreja. Esse é o projeto de Deus, então, para o marido. O marido deve ser o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, porque ele deve entregar a sua vida pela esposa, ele deve amar a sua esposa ao ponto de protegê-la, ao ponto de se doar, desse modo como Cristo fez, ao ponto de colocar de lado os seus direitos, ao ponto de colocar de lado os seus desejos para o bem da esposa, para a preservação da esposa, para o amor e para o cuidado da esposa. Por acaso esse amor de Cristo pela igreja é um amor dominador? É um amor abusivo? É um amor cruel? Não. É um amor sacrificial. É um amor que abre mão para cuidar. Assim deve ser o amor do marido. Assim deve ser o amor do marido. Esse é o projeto de Deus para o marido. Então, quando a gente coloca as coisas no seu devido lugar, a gente entende que ser o cabeça da esposa não é algo ruim. Porque nós estamos fazendo o ponto de referência aqui, Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E como é que Cristo é o cabeça da igreja? De modo único, de modo especial, de modo sacrificial. Da mesma forma, Deus tem esse projeto para os maridos. Que assim como Cristo, eles se entregarem, eles amarem, eles cuidarem, eles protegerem, eles servirem, eles liderarem suas esposas. Para o bem delas, para o cuidado delas. Então, em resumo aqui, o amor do marido ele tem a ver com isso aqui, ser um amor sacrificial, um amor que se entrega, um amor que protege, certo? Um amor protetor, e um amor que santifica, um amor santificador, porque ele está preocupado com o crescimento da sua esposa, em ensinar a sua esposa, em edificar a sua esposa, assim como Cristo estava preocupado com a sua igreja. Os maridos, eles não refletem esse amor de Cristo quando eles agem como dominadores, como eles agem quando eles agem com maltratos, com abusos, com humilhações, quando os maridos humilham suas esposas, quando fazem piadas para diminuí-las, seja em casa, seja em público, ele não está agindo como Cristo agiu em relação à igreja. Quando os maridos abandonam suas esposas nas responsabilidades do lar, como se aquilo fosse exclusividade das esposas, quando os maridos abandonam suas esposas para cuidarem dos filhos, eles não estão sendo o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. Eles estão sendo covardes. Eles estão sendo covardes. Estão abdicando de suas responsabilidades. E a gente vai ver isso aqui.
Quando os maridos tratam suas esposas como objetos sexuais, né, como escravas para sua satisfação pessoal e seus desejos, eles não estão agindo como Cristo amou a igreja, de maneira nenhuma. O marido que abandona a esposa, por exemplo, em um momento de doença grave. Existem histórias aí de maridos que abandonam as esposas quando essas, né, têm uma doença muito grave. Os maridos que abandonam as suas esposas, que viveram ali ao seu lado, lutaram ao seu lado por muitos e muitos anos, mas chega um momento da vida em que ele, sei lá, enriquece, conquista algo na vida e ele olha para aquela mulher e diz, ela não serve mais para mim. E ele vai atrás de uma mulher mais nova. O marido desse tipo não está sendo como Cristo foi para a igreja. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele não passa de um covarde, o cara que faz isso. E isso nada tem a ver com uma vitrine para o evangelho. Isso não faz do casamento uma vitrine para o evangelho. De modo nenhum. De modo nenhum. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, né? Também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então a gente já viu a ideia de o marido ser o cabeça da mulher, da esposa, que isso não tem nada a ver com dominação opressiva. Isso não tem nada a ver com o que o mundo muitas vezes pensa, mas tem a ver com amor sacrificial, porque a referência é Cristo. Da mesma forma, o que as mulheres precisam fazer para demonstrar o evangelho no casamento tem a ver com Cristo também. Tem a ver com a referência de Cristo, né? E aqui esse verso diz, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quando a gente observa, né, o lado da esposa, nesse verso 24, né, esse termo sujeitas, ele pode ser muitas vezes interpretado de forma errada, trazendo a ideia de inferioridade da mulher e superioridade do homem, subordinação da mulher, dominação do homem. Mas isso não passa nem perto do que a Bíblia está querendo dizer. Isso passa muito longe, não tem nada a ver com o que a Bíblia está querendo dizer aqui. Não pode ser isso, porque nós vimos no início aqui que a palavra é muito clara quando diz que o homem e a mulher são criados com a mesma dignidade, com o mesmo valor, não existe superioridade, não existe essa guerra aí entre os sexos, de maneira nenhuma. As mulheres não estão sujeitas ao marido como uma inferior, como uma escrava, como uma dominada, como uma oprimida, de maneira nenhuma. Elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, assim como os maridos, assim como os homens foram. Portanto, a submissão que Paulo está querendo mostrar aqui não significa inferiorizar-se, não significa diminuir o valor da vida da mulher. Ao contrário, o termo bíblico aqui significa render-se ao próximo em amor. E isso tem um significado muito profundo. Portanto, o amor da mulher, certo? O amor em submissão da esposa, ela vai expressar algo. Vai expressar, por exemplo, confiança. Porque quando ela se sujeita ao marido em amor, isso de forma voluntária, ela está dizendo o seguinte, eu confio no amor sacrificial dele por mim. Eu confio que ele cuida de mim. Eu confio que ele está aqui para me proteger. Eu confio que ele está aqui para me santificar. Eu confio que ele está aqui para entregar a sua vida por mim. E é por isso que voluntariamente eu estou aqui, entregando o meu amor a ele, me sujeitando à sua liderança. E ela faz isso com alegria. O amor em submissão da esposa expressa alegria. Porque não vai ser um peso, não vai ser um fardo, não vai ser uma obrigação, mas um ato alegre e voluntário de amor. O amor em submissão da esposa vai expressar cuidado, porque ela vai buscar o bem do marido. E o amor em submissão da esposa vai expressar intimidade, porque isso vai estar no meio de um relacionamento que vai crescendo em intimidade, à medida em que Cristo vai sendo a referência daquele lar. Essa submissão, por exemplo, gente, nós conseguimos ver em outros relacionamentos, não só no relacionamento entre homem e mulher, e a gente vê que isso não é algo ruim. Por exemplo, no relacionamento entre pais e filhos, né? Se eu sou um pai, eu tenho filhos, os meus filhos estão numa posição de submissão em relação a mim, né? No relacionamento comigo, eles estão nessa posição de submissão. Mas isso não significa uma coisa ruim. Significa que eles estão ali confiando que eu vou suprir as necessidades deles, que eu vou cuidar, que eu vou amar, que eu vou liderar, que eu vou guiar. Isso significa isso. E não que eu vou oprimir ou maltratar os meus filhos. Se eu fizer isso, eu estou já saindo completamente do propósito. E, ainda mais profundo do que a relação entre pais e filhos, nós temos a submissão dentro do próprio ser de Deus.
Olha aí, olha que profundo. Olha para a gente entender de uma vez por todas que submissão não é algo negativo na palavra de Deus. O próprio Deus, existe submissão dentro dele. Como assim, Isaac? Eu falei aqui um pouco mais cedo de que Deus é um ser divino, é um ser em substância, em essência, mas que existem três pessoas. Essas três pessoas dentro do ser divino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, têm o mesmo valor, têm a mesma dignidade, merecem a mesma adoração, merecem o mesmo louvor. Mas dentro dessas pessoas existe uma subordinação. O Filho está servindo ao Pai. O Filho se submete ao Pai, né? Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra, lá em João 4,34. A gente vê, então, que dentro do próprio ser divino existe submissão. Deus está mostrando o quê? Que essa ideia não é uma ideia ruim. Não é uma ideia ruim. Se o próprio filho está ali se submetendo ao pai, por que seria ruim a mulher se submeter à liderança do homem? Isso Deus não criou isso para ser algo ruim, para ser algo opressor de maneira nenhuma. Deus quer que as pessoas saibam que através do casamento, segui-lo não é se submeter de forma relutante, não é se submeter como um peso a uma divindade dominadora, não. Quando as mulheres se submetem em amor, em respeito, com voluntariedade ao marido que se sacrifica por ela, Deus está mostrando o seguinte: a igreja, o meu povo, me segue não por obrigação, não por um peso, não relutando, mas se submete à minha liderança como um senhor amoroso, submete à minha liderança com alegria. E aí, então, as pessoas vão poder ver o evangelho no casamento. Então, Deus está chamando a esposa, assim como ele chama o marido para um propósito bem específico, de imitar a Cristo, de imitar o amor de Cristo. Ele está chamando a esposa para imitar o amor da igreja por Cristo. Ele chama a esposa a se submeter à liderança amorosa de um marido que entrega a sua vida para o seu bem. E eu lembro bem de uma situação que aconteceu comigo, que revelou muito esse amor da Natália por mim. Nós estávamos, eu acho que isso foi no final ali de 2018, um pouco antes da gente receber o convite do pastor Miguel para ir para Sobral. A gente recebeu um outro convite de um pastor lá, de uma cidade da região metropolitana de Fortaleza, né, em Maracanaú, para a gente ajudá-lo, ele na sua igreja ali, como um pastor auxiliar, né? Para eu ser um pastor auxiliar e a nossa família ajudar naquela obra ali daquela igreja. Uma comunidade um pouco pobre, carente e tudo mais, uma igreja que tinha uns 6 anos de fundação, e aquele pastor nos convidou, fez esse convite, a gente foi lá, eu preguei na igreja, a gente conheceu os irmãos falaram com a gente, nós fomos meio que entrevistados lá, perguntaram como é que era a nossa vida e tudo mais, porque realmente eles queriam contar com a gente ali naquele ministério. Só que eu conversando com a Natália, pedindo a opinião dela, o conselho dela, né, a gente ia viver integralmente ali do ministério, eu ia abandonar meu emprego e tudo mais. Ela foi me falando das suas impressões, do que ela achava, e ela não concordava muito com a gente ir para ali, né? Ela tinha suas razões, ela tinha as suas opiniões, ela me aconselhou em relação a isso, ela não sentia paz em a gente estar naquele lugar, certo? E eu levei totalmente em consideração aquilo que ela estava dizendo, e ela sempre deixou muito claro o seguinte: olha, meu amor, eu realmente não sinto paz em estar ali, mas se você for, eu vou segui-lo para onde você estiver indo. Eu vou estar com você. Eu vou apoiá-lo. Eu vou de cara alegre, eu não vou de cara emburrada, eu não vou de cara triste porque fui contrariada ou porque não fui ouvida. Não. Eu vou com você e vou segui-lo para onde você for. E lá eu vou apoiar o seu trabalho, lá eu vou trabalhar junto com você, não vou trabalhar em oposição a você, não vou minar o seu trabalho de maneira nenhuma. E se caso por alguma vez ou algum dia isso der errado, eu não vou chegar para você e passar na sua cara, eu avisei. Em nenhum momento vou fazer isso. E eu senti essa segurança. E eu senti que realmente ela estava ali comigo, do meu lado, me apoiando e se submetendo à minha liderança para onde quer que eu fosse. Para onde quer que eu fosse. Claro que ela ia dar o conselho dela, claro que ela ia mostrar ali, mas ela ia certamente me apoiar para onde quer que eu fosse. Eu senti realmente uma confiança ali, um amor que era alegre e voluntário
e que confiava que eu ia fazer de tudo. Por mais que ela achasse que ali não era o melhor lugar para estar, ela confiava que eu ia fazer de tudo para me sacrificar, para cuidar dela, para proteger ela, para santificar ela. Então isso me deu uma paz. A gente acabou não indo e alguns meses depois a gente recebeu o convite do pastor Miguel e nós dois sentimos paz, o Senhor foi confirmando e a gente chegou aí para Sobral. Mas eu tinha certeza que se a gente fosse, ela ia fazer exatamente aquilo que ela disse. Ela estava demonstrando ali para mim, assim como a igreja deve amar a Cristo e se submeter à sua liderança amorosa, confiando que ele se sacrifica por ela, ela estava fazendo a mesma coisa comigo. E dessa forma o casamento demonstra, é uma vitrine para a glória de Deus quando a mulher age dessa forma. Então, mais uma vez, eu queria lembrar isso aqui. O casamento não é um fim em si mesmo. Ele foi instituído por Deus para dar ao mundo um exemplo do Evangelho. É por isso que vale a pena a gente defender o casamento bíblico. Mesmo que isso seja uma confrontação direta à cultura. Vale a pena. Porque quando os maridos se sacrificam a vida por suas esposas, amando-as, liderando-as, servindo-as, provendo seu sustento, o mundo ele vai ter um vislumbre da graça divina, porque foi isso que Deus fez. Deus, de modo gracioso, fez com que pecadores fossem perdoados por Cristo, fez com que o seu próprio filho fosse entregue ao sofrimento, à morte, para que esses pecadores pudessem experimentar salvação, pudessem experimentar vida, pudessem experimentar santificação. Da mesma forma, eles verão também no relacionamento da esposa com o marido que tal submissão não é um fardo, não é um peso, não é uma obrigação. E as pessoas poderão observar nesses casamentos que uma esposa que experimenta com alegria e continuamente o amor sacrificial do seu esposo por ela, com alegria e espontaneamente se submete ao amor altruísta a ele, eles vão poder entender que a igreja tem esse mesmo relacionamento com Cristo. Não é um relacionamento de peso, não é um relacionamento de dominação, de obrigação, onde ela reluta em se submeter a Cristo, mas uma submissão de amor, de respeito, de alegria voluntária ao Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, o casamento consegue ser essa vitrine para o Evangelho. Mas muito na nossa sociedade, na nossa cultura, tem distorcido o desígnio divino. E eu digo a vocês aqui que, de modo primordial, não é por conta das decisões do STF que os casamentos vêm acabando, que essas distorções desse propósito divino vêm acontecendo, não. Prioritariamente, sabe por que essas distorções do desígnio divino acontecem? Por conta de pessoas que se dizem seguir a Jesus, mas não fazem do seu casamento uma vitrine para o Evangelho. Por conta disso. Por conta disso. São várias as histórias de pessoas que se dizem seguir a Jesus e que deveriam manifestar o Evangelho no casamento, mas menosprezam, distorcem o plano de Deus, o modelo divino para o casamento. E isso tem suas raízes, sabe onde? No primeiro casal, no primeiro pecado. Vamos ver aqui rapidinho. O engano da serpente. Lá em Gênesis 3:1 vai dizer o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Deus tinha dado a ordem ao homem, certo? Depois que ele criou o homem, ele já tinha dado a ordem ao homem: olha, você tem essa responsabilidade de cuidar e cultivar o jardim, e você não vai poder comer desse fruto aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras você vai poder comer. Quando a mulher foi criada, o homem tinha a responsabilidade de cuidar da mulher, de instruir a mulher, de mostrar a ordem que Deus tinha dado. E ele certamente fez isso. Mas no momento em que a serpente vai e ataca de modo ali certeiro, objetivo a mulher, a serpente estava exatamente com a intenção de confundir esse modelo divino, confundir os papéis. Porque o líder é o homem, ele vai exatamente na mulher para trazer essa confusão ao relacionamento. E o que é que acontece? O homem assiste tudo aquilo de modo passivo e de modo covarde. E ele desobedece a Deus juntamente com a sua mulher. É o que o outro verso diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Desde o início, a intenção da serpente foi essa, trazer uma confusão ali entre os papéis do homem e da mulher.
E em tudo isso nós temos a primeira história de abdicação covarde da responsabilidade atribuída ao homem. De amar, de servir, de proteger, de cuidar da sua esposa. Em nenhum momento Adão fez isso. Ele assistiu aquilo, a serpente falando com sua esposa, é o que a Bíblia demonstra isso, e simplesmente deixou, simplesmente não interpôs, e simplesmente não protegeu, não cuidou, não fez isso, simplesmente deixou. E depois ainda coloca a culpa na esposa e em Deus quando ele é confrontado, né? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha ele saindo das suas responsabilidades. Sendo aqui um covarde, repleto de pleno de um covarde aqui. E hoje histórias como essa de abdicação, de covardia, são muito comuns entre homens que se dizem cristãos. Acontece que depois desse pecado, o pecado tomou conta da humanidade, manchou o nosso ser por completo, cada aspecto do nosso ser, nos escravizou. E agora, nós homens temos a tendência de ficar num pêndulo pecaminoso, de um lado para o outro. De um lado desse pêndulo de pecado, existe a covardia, existe a irresponsabilidade, existe a frieza espiritual. De um lado, nós tendemos a ser irresponsáveis. De um lado, nós tendemos a ser passivos. De um lado, nós tendemos a, muitas vezes, usar, inclusive, a desculpa do trabalho para dizer que está sem tempo. E esse mesmo trabalho pode nos impedir de dar à nossa esposa o sustento espiritual, emocional e relacional que ela tanto precisa. A gente acha, não, que o sustento da esposa é simplesmente comer. Então, eu vou trabalhar feito condenado para colocar comida na mesa, mas eu não estou nem aí para o sustento emocional, para o sustento espiritual, para o sustento relacional da minha esposa. Então, muitas vezes, o marido chega em casa e ele não consegue nem se desgarrar do celular. Ele já trabalhou o dia todo, ele chega em casa, ele vai para o celular, ou ele vai para o e-mail, ou ele liga a TV, ou ele navega na internet, ele vai mexer em qualquer coisa ali na garagem, ele faz de tudo para estar presente em casa, mas ao mesmo tempo não estar presente com a sua esposa. Não está ligado com a sua esposa. E ele muitas vezes não sabe nem o que se passa no coração da esposa, não liga para perguntar como ela está, não liga para saber dos seus sentimentos, não está nem aí. E ele se acha um macho alfa, porque é o grande trabalhador, conquistou muitas coisas na vida, mas está renegando a principal, o cuidado da sua esposa. Está renegando o principal. Ele está agindo como uma pessoa fraca que abdica da responsabilidade mais importante do mundo, de ser líder espiritual da sua esposa e da sua casa. Mas esse pêndulo, muitas vezes, pode oscilar para o outro lado. Né? Enquanto num lado a gente tende a ser covarde, ser passivo como Adão foi, ser irresponsável e não ligar para o bem-estar da nossa esposa, muitas vezes esse pêndulo vai para o lado do abuso egoísta, para o lado da dominação cruel. E esse é um também dos efeitos de Gênesis 3, do pecado ali, desde o início. A tendência do homem agora é exercer, muitas vezes, a autoridade sobre sua mulher de um modo opressor, de um modo cruel, que menospreza a igualdade da dignidade e do valor da mulher, inferioriza a mulher. Essa é a razão porque quando a gente fala de submissão e liderança, as pessoas se sentem incomodadas, porque a gente vê os efeitos do pecado nas diversas famílias do mundo. Então, onde deveria existir uma liderança amorosa, sacrificial, existe uma liderança cruel, bruta, que menospreza, que inferioriza, que diminui, que domina. Então, quando a gente fala de submissão, as pessoas se incomodam. Mas se a gente entender pelo prisma do evangelho o que significa isso, se a gente entender o que significa ser o cabeça da esposa, como Cristo foi o cabeça da igreja, a gente vai ter uma nova perspectiva. Mas por conta do pecado, a nossa tendência é abusar. É abusar para dizer, eu estou no controle, quem manda nessa casa sou eu. Então inferioriza a mulher, distrata a mulher, maltrata a mulher, emocionalmente, verbalmente e até mesmo fisicamente. Para mostrar que eu é quem manda aqui, eu sou o macho alfa, eu é que tenho o controle desse negócio aqui. Mas não é assim o amor de Cristo pela sua igreja. Não é assim. Se a gente trata a nossa esposa assim, a gente vai estar, e a gente diz que é cristão, a gente vai estar dizendo para o mundo o seguinte, é assim que Cristo trata a igreja? Cristo é um dominador cruel com a igreja? Cristo maltrata e abusa a igreja egoisticamente?
É assim que a gente vai estar demonstrando ao mundo que Cristo é para a sua igreja. As mulheres também, devido ao pecado, têm certas tendências pecaminosas hoje. E geralmente a tendência das mulheres é se opor, é não confiar que o seu marido vai amá-la sacrificialmente, então ela vai se opor ao trabalho do marido. Ela vai se opor ao papel do marido no casamento. Ela vai tentar ali, de certa forma, ir contra ele no casamento. E outra tendência é a tendência da independência, é a tendência de fazer o que der na telha a despeito do que o marido pensa. Eu lá quero saber o que esse cara pensa, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer o que eu achar melhor. Essa também é uma tendência pecaminosa do coração das mulheres. Se opor ao seu marido, fazer o que dá na sua telha, porque o marido não presta e tudo mais. E isso acontece que esfacela ali os casamentos, esfacela os relacionamentos, né? A ideia de que ele não está no comando, eu estou. Então eu vou fazer aqui do meu jeito, eu vou fazer as coisas sem pedir a opinião dele e tudo mais. Nessa ideia, a mulher não está só desafiando ao homem, como também desafiando a Deus, em última análise, né? Então, para terminar, eu queria trazer uma palavra aqui, final, aos maridos, às esposas e aos solteiros que estão aqui me assistindo, né? Aos maridos, é que essa frase fique aqui na cabeça de vocês. A liderança não é uma oportunidade para controlar nossas esposas, mas é uma responsabilidade de morrer por elas. A liderança não nos dá o direito de oprimirmos a nossa esposa. Os maridos devem amar a esposa não por causa do que recebem em troca dela. É assim que o mundo enxerga o amor. Uma relação de troca aí. O mundo diz que você ama a sua esposa por causa dos seus atributos, por causa da sua aparência bela, por causa das suas características marcantes, mas esse tipo de amor, ele é perigoso, porque ele pode passar rápido, assim como passa rápido esses atributos, assim como passam rápido e perdem o vigor rápido, esses atributos, e então o amor entra em colapso, se ele for sustentado, se ele for apoiado nisso. Mas, maridos, amem sua esposa não por causa de quem ela é, mas por causa de quem Cristo é. Para as esposas, o amor e o respeito, eles andam juntos. A palavra de Deus lá em Efésios 5,33 vai dizer, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Por que Paulo faz esse contraste, né, entre maridos amem sua mulher e mulher respeitem o seu marido? É claro que a mulher também tem que amar o seu marido. O amor e o respeito, eles andam juntos aqui. Mas Paulo faz questão de colocar o respeito, porque muitas vezes é uma tentação das mulheres amarem seus maridos, mas não respeitarem, falarem mal dele para suas outras amigas, mas quando chegam em casa até que cuidam dele, mas falam mal, desrespeitam, não valorizam. Muitas vezes isso pode acontecer. Porque muitas vezes ela vai dizer o seguinte, olha, não, mas ele não merece o meu respeito, ele não faz nada que preste, ele não conquistou nada na vida. Mas da mesma forma que o homem não deve amar a esposa esperando receber nada em troca, a mulher também não deve respeitar o marido esperando algo em troca, dependendo daquilo que ele faça por ela, né? Vejam-se, esposas, em uma relação complementar e não competitiva com seu marido. Entreguem-se à liderança dele em amor, sabendo que vocês representam o relacionamento da igreja com Cristo. Isso faz total diferença. Será que vocês vão querer que o mundo pense que a igreja se relaciona com Cristo por obrigação? Será que vocês vão querer que o mundo pense que a igreja se relaciona com Cristo como um fardo, como um peso? Será que vocês vão querer que o mundo pense que a igreja se relaciona com Cristo esperando algo em troca, quando na surdina está traindo o seu amor? Pensem sobre isso. E para os solteiros, o que eu tenho para dizer é o seguinte: maximizem o potencial de sua condição agora presente, de solteiro, através do compromisso com Cristo e com sua missão na cultura que nos cerca. Ou seja, use sua solteirice para a glória de Deus. Se vocês foram chamados a casar, busquem um casamento e se preservem nele. Mas entendam, enquanto vocês estão solteiros, usem o máximo que vocês têm dessa sua solteirice para a glória de Deus, para buscar amar ao Senhor, para buscar servir ao Senhor, porque as responsabilidades são menores quando se é solteiro. As responsabilidades são menores. Busquem a Deus de todo o seu coração e o sirvam com toda a sua força, porque vai chegar um momento que você vai ter que dividir essas responsabilidades, vai ter que cuidar da sua esposa ou cuidar do seu esposo.
Entenda o seguinte, de uma vez por todas, jovem, solteiro, você que busca ainda um casamento, a união sexual, ela foi criada para ser mais uma tinta aí, uma coloração nesse quadro lindo que reflete a relação de Cristo com a igreja. Quando você sabe disso, quando você sabe desse significado profundo, você precisa evitar, você precisa fugir do que o mundo tem pregado sobre sexo fora do casamento, sobre essa imoralidade sexual. Porque se a beleza do sexo demonstra a unidade e a diversidade do Deus Trino, se a beleza do sexo tem a ver com o evangelho, com o relacionamento de Cristo com a igreja, como nós estamos vendo aqui, porque o sexo é o que consome o casamento, é o que une o homem e a mulher em uma só carne, por que eu vou fazer isso fora do casamento? Se não tem nenhum propósito. Entenda isso de uma vez por todas. É claro que nem todo mundo, nem todo solteiro foi chamado para se casar, mas aqueles que foram, busquem um bom casamento e se preservem para ele. E, no fim, eu digo que nada disso é fácil. Eu reconheço que nada disso é fácil. Pois o casamento é a união de dois pecadores. O marido veio ali de uma carga de pecado, de uma cultura de pecado, de uma bagagem de pecado, muitas vezes diferente da sua esposa, porque foi criado de modo diferente, esteve em um ambiente diferente, e quando se unem é uma explosão de pecado que acontece ali. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso glorifica a Deus. E quando nós compreendemos isso, nós percebemos que o casamento existe mais para Deus do que para nós. Quando a gente se dá conta disso, que o casamento é muito mais sobre Deus do que sobre nós, a gente vai perceber que se a gente quiser realmente proclamar o evangelho na nossa cultura, a gente deve defender o casamento como ele é e como ele foi criado por Deus. Amém? Que Deus seja glorificado por meio de tudo isso. Então vamos orar, gente, vamos pedir a Deus que nos dê força para encarar o casamento dessa forma e a beleza do evangelho nele, né? Fazer dos nossos casamentos uma vitrine para que o evangelho seja proclamado às pessoas. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço por esse momento, por essa aula de escola bíblica dominical, que o Senhor continue nos dando graça, porque certamente é muito difícil, Deus, tudo isso. É muito difícil como marido agir conforme Cristo agiu com a igreja, com amor sacrificial, com abnegação, com cuidado, com serviço. Muitas vezes nós pensamos em nosso próprio interesse, nós somos egoístas, nós somos abusivos e muitas vezes nós não ligamos. Muitas vezes simplesmente nós somos irresponsáveis e covardes. Nos livra disso como homens. Que o Senhor também possa dar graça às mulheres para serem esposas que amam seus maridos como a igreja ama Cristo, que se submetem de forma voluntária, confiantes e alegres de que os seus maridos estão ali para entregar suas vidas por elas. E então cuidam, e então respeitam, e então agem para a glória do Senhor, para que as pessoas vejam que a igreja ama Cristo de forma voluntária, que se submete a Ele de forma voluntária. Nos ajuda em cada atitude nossa no dia a dia, do lar, do casamento, a ter Cristo como foco, a ter Cristo como centro, como a referência para cada uma de nossas ações, para a honra e glória do teu santo nome. É em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Então é isso, Deus abençoe a todos. Uma declaração de amor aqui para terminar, né? Isaac, te amo, meu amor também te amo. Deus abençoe a nossa união, nosso casamento. Deus abençoe cada um de vocês, gente.